se te debates com zumbidos, tinitos, acufenos, ruídos nos ouvidos, que te tiram o sono, tiram-te qualidade de vida, te perturbam durante o dia e durante a noite e geram uma grande ansiedade em ti e queres finalmente melhorar, então estás no lugar certo. Eu sou o Dr. Rubén Castro, naturopata, e dedico a minha vida a ajudar pessoas doentes a recuperarem de volta a sua saúde. Então, antes de mais, o que é que a medicina convencional fala deste sintoma, que são os zumbidos? Um sintoma que realmente perturba muitas pessoas e que, se tu que estás a ver este vídeo sentes esse sintoma, tu percebes o quanto pode ser perturbador. E é um sintoma que, quando começa, vai ter tendência a agravar-se, ano após ano. Às vezes, ao longo de 5 anos, vai agravando-se cada vez mais, 10 anos, 15 anos, até chegar ao ponto que é insuportável. Até chegar ao ponto que ter um sono de qualidade é quase impossível. Que quando a pessoa está em silêncio na sua casa à noite, os zumbidos tornam-se imensamente intensos. E o que é que a medicina convencional, ou a visão convencional, ou a visão convencionada nos dizem, ou nos perspectivam acerca destes sintomas, destes problemas, deste intenso mal-estar? Em geral, o que é dito aos pacientes é que a causa é não muito clara, difícil de entender, quiçá desconhecida, e que a pessoa deve desenvolver uma capacidade de se habituar a eles. Existem estratégias, existem tipos de treino, existem músicas, existe o white noise que ajudam as pessoas a adaptarem-se aos seus zumbidos. Mas esta é uma visão com a qual eu não concordo nada. É a visão normal de controlar. Então temos a visão de controlar a doença, controlar, meter algumas barreiras, mas nunca melhorar, nunca induzir um processo de remissão, nunca induzir um processo de cura. Então, esta ideia de que o corpo não é capaz de recuperar a sua saúde, que não é capaz de induzir uma remissão deste processo, destes sintomas, deste mal-estar que são os zumbidos, também chamados de acufenos, também chamados de tinitos. Um som que a pessoa ouve às vezes num ouvido, às vezes no outro ouvido, às vezes em ambos os ouvidos, e que pode sentir ao longo de todo o dia, que normalmente agrava muito com a ansiedade, com momentos de ansiedade, mas que perturbam muitas vezes à noite, ao ponto de tirarem o sono à pessoa, ao indivíduo, e obrigarem a pessoa a tornar-se dependente de medicamentos, cápsulas, pílulas para dormir, fármacos. E, portanto, na minha experiência a trabalhar com este tipo de pessoas, pessoas que já tomam fármacos, pessoas que ainda não tomam fármacos, mas que já estão bastante conscientes de para onde estão a caminhar, é bastante positiva. E, no meu crer, na minha visão, é possível melhorar porque o corpo é uma máquina extraordinária. Então, embora os zumbidos sejam uma doença ou um problema difícil, ou um aspecto de uma doença, digamos assim, que é difícil, que demora tempo e, a meu ver, está relacionado com o enrijecimento, uma esclerose, quase por assim dizer, que demora tempo a construir-se, então demora tempo a desfazer-se também. E, a meu ver, este tipo de situação é algo a que o corpo não dá prioridade. Embora nos incomode demasiado, muitas vezes o corpo coloca este aspecto na base das suas prioridades, ou no topo, se acharmos que a base é o mais importante, digamos assim. Então é por isso que demora tanto tempo, muitas vezes, a obter resultados. Mas os resultados são passíveis de serem obtidos. Porque, na minha experiência, a pessoa pode melhorar os zumbidos, eles podem tornar-se tão leves que se tornam praticamente imperceptíveis, no mínimo. Então é esta perspectiva que eu te gostaria de dar. Antes de mais, quando vejas este vídeo, ou quando buscas uma cura, uma regeneração, um processo de remissão, tu deves ter perspectivas. Então, perspectivas de para onde podes ir. Eu não acredito na limitação de controlar a doença. Eu acredito que a natureza é altamente capacitada, que o nosso corpo foi feito de uma forma majestosa e que nós apenas temos que aprender a ciência da natureza, aprender os mistérios e a inteligência da natureza e colaborar com ela. Porque o nosso corpo, tal como muitos outros, tem embutidos no seu interior mecanismos naturais de reparação celular, de desintoxicação, de regeneração, o instinto de sobrevivência. Então, esta energia vital, o instinto de preservação ou de sobrevivência, é aquilo que mantém o nosso corpo habilitado, apto, capaz, vivo, funcional. E é isso que nós devemos estudar
E é isso que nós devemos tentar alcançar, na verdade, em qualquer doença, em qualquer problema crónico. E esta é a raiz central e é isto que nos vai dar segurança. E nos zumbidos não existe nenhuma diferença. Nos zumbidos passa-se exatamente a mesma coisa. Então, na minha experiência e na minha visão, muitas vezes, se fizermos a abordagem certa, e eu vou partilhar contigo aqui a minha visão acerca disto, então se fizeres esta abordagem certa, tu podes conseguir resultados em apenas 3 meses. Mais uma vez, os resultados são sempre variáveis. Variáveis de acordo com a pessoa, variáveis de acordo com o indivíduo, variáveis de acordo com uma série de características individuais. Até há quanto tempo a doença existe, quão degradado foi o sistema que está a ser afetado. Mas, muitas vezes, em 3 meses é possível obter resultados. Se não em 3 meses, em 6 meses ou até 1 ano. E isto, para mim, parece-me completamente aceitável, sabendo que, na maioria das vezes, as perspectivas que são dadas às pessoas são perspectivas de controlar a doença, mas de, provavelmente, um agravamento ao longo do tempo. E, na minha visão, na minha experiência, eu vejo muitas pessoas que estão num estado verdadeiramente lastimável. Então, isso é algo que podemos evitar. Nós podemos fazer um curso diferente, mas terás tu a coragem, a vitalidade para seguir esse caminho? Eu acho que sim, e não tens nada a perder. E por que não? Não é a tua saúde algo muito mais valioso? E a qualidade de vida que podes obter, a qualidade de sono, eu acho que tu mereces e acho que concordarás comigo. Então vamos avançar e compreender um pouco mais o que são os zumbidos. E os zumbidos, embora tenham uma causa que pode não ser completamente clara, e existe vários fatores, claro que é multifatorial, tal como muitos aspectos, se não todos os aspectos das patologias crónicas, embora muitas vezes não os olhemos com atenção ou com a atenção que merece, a maioria das doenças são então multifatoriais. E pode haver um fator predominante, pode haver um fator mais importante, pode haver um fator central, e muitas vezes os zumbidos até são um espelho de algo que se passa no interior do corpo. Então vou partilhar contigo aqui algumas situações que eu acredito que muitas vezes estão na causa ou relacionadas com os zumbidos. E existem situações particulares como infecções virais, bacterianas, perda da audição ou até tumores e massas que criam compressão que podem ajudar a desenvolver este tipo de sintomas. Mas normalmente, quando ocorrem zumbidos, apareça nos exames ou não, podem haver certos graus de otosclerose. E otosclerose é a esclerose, o enrijecimento, a lesão dos pequeninos vasos, dos pequeninos capilares que se relacionam com a audição e com o ouvido. Toda esta região. Então, o corpo não adoece às partes, tal como referenciava Lazaeta, e quando nós vemos este tipo de lesões nos ouvidos ou na região relacionada com a audição, nós sabemos que o sistema vascular do nosso organismo não está saudável, não está no seu ótimo estado. Então, em geral, existem lesões vasculares. Por vezes até existe uma doença cardiovascular, colesterol alto, hipertensão arterial, placas de ateroma, outras vezes até diabetes em conjunto com esta situação. Muitas vezes também existem quadros de ansiedade, quadros de dor de cabeça em conjunto com os zumbidos e, claro, muito mais comumente a insónia. Então é preciso de entender que o sangue não está puro, o sangue está profanado, está corrompido e os vasos estão lesionados. Os vasos estão enrijecidos, muitas vezes calcificados, perdem a sua elasticidade. Isto faz com que toda esta circulação não se faça bem. E muitas vezes existe um processo também de acumulação de elementos tóxicos, que podem ser diversos, vão danificando estas estruturas. E quando o corpo não tem a capacidade de fazer uma boa nutrição e uma boa limpeza e drenagem, então estes danos vão sendo acumulados ano após ano. Então é preciso, em primeiro lugar, perceber isto. Perceber que o corpo não adoece às partes e que existem vários órgãos implicados. E apenas ativando e potenciando ao máximo os processos de desintoxicação e de reparação celular, nós podemos favorecer a remissão dos zumbidos, dos acufenos ou dos tinitos. Desses ruídos à noite, principalmente à noite, que tiram o sono, que geram ansiedade e que quase levam as pessoas à loucura.
Então, para isto, precisamos de entender as funções do fígado e como o fígado precisa de ser ativado, aliviado, otimizado e imediatamente o intestino, potenciando as capacidades de absorção e produção até de certos nutrientes pela microbiota e eliminação de tudo o que não interessa. Em simultâneo, os rins e o sistema linfático, porque é também o sistema linfático que faz a drenagem imediata de todos os lixos e resíduos, e o canal auditivo e a região auditiva, a região temporal, não é uma exceção em nada. Portanto, é preciso sempre ter uma abordagem profunda e geral. Por isso é que eu raramente recomendo somente suplementos, se os recomendo de todo. Então tem que haver sempre uma abordagem basilar. E essa abordagem basilar começa sempre com o primeiro passo. O primeiro passo é a alimentação regenerativa. O alimento que colocamos no nosso interior. O alimento que colocamos no nosso interior é uma verdadeira alquimia. Entende que o teu corpo é construído a partir desses alimentos. Então é o alimento que ingerimos e o ar que inspiramos que constroem o nosso corpo, que constroem os nossos tecidos, que constroem os ossos, os músculos, o coração, os órgãos, o tecido conjuntivo. Em suma, tudo. Portanto, é o que colocas no interior do teu corpo que vai favorecer ou não a reparação dos teus sistemas. Portanto, com os ouvidos, novamente, não existe nenhuma diferença. E é preciso otimizar a entrada de elementos reparadores. Portanto, estamos a falar aqui de hidratação, de água fisiologicamente ativa e rica em eletrólitos. Estamos a falar de micronutrientes, como as vitaminas, os minerais, os oligoelementos. Estamos a falar das enzimas vivas, estamos a falar dos fitoquímicos e estamos a falar da fibra, principalmente a fibra solúvel prebiótica. Então estes elementos são os principais e aqueles que eu dou uma maior importância, porque eles realmente fazem tudo mudar. Então uma alimentação rica nestes elementos que estão em certos alimentos e evitando alimentos que são vazios. Observa que os alimentos que tu não queres consumir têm dois problemas. Eles estão vazios daquilo que tu desejas e estão cheios daquilo que tu não desejas. Então produtos de origem animal, produtos industrializados, mesmo o pão, os refinados, tudo o que é açúcar, produtos de pastelaria e até alimentos muito proteicos, cozinhados, poderão ser indesejáveis. Tudo depende da velocidade a que queres avançar e quão longe queres ir. Então a alimentação é o ponto número 1, indiscutível, o mais importante. E depois eu nunca me apoio apenas na alimentação sem pelo menos a hidroterapia derivativa. E a hidroterapia derivativa, porque é que ela é tão importante? Porque ela tem uma capacidade inédita de remover a inflamação gastrointestinal, aquilo que os antigos Louis Kuhn e Manuel Azevedo Acharan consideravam a febre interna. E a febre interna não é mais que inflamação na mucosa intestinal, inflamação essa que modula negativamente a microbiota. Então, a hidroterapia derivativa, que usa sobretudo a água fria, e não estou a falar de duches de água fria nem de banhos de gelo, ok? Esta hidroterapia derivativa, que pode ser apoiada também com o uso da argila, faz uma drenagem de todos os elementos tóxicos e potencia os emuncutórios, principalmente o intestino. Esta hidroterapia faz a diferença entre o dia e a noite, entre conseguir recuperar ou manter-te num estado estacionário. Por isso é que eu lhe dou uma tónica tão importante. E embora estejamos a aplicá-la na região do intestino, ela vai ter um efeito global e até distante nas regiões distantes, como o interior do crânio. E aqui estamos a falar do interior do crânio, do osso temporal e de todas estas pequeninas estruturas que se encontram relacionadas com a audição e com a estrutura do nosso ouvido. E por isso é tão importante. Por isso é sempre fundamental alimentação regenerativa, alimentação terapêutica, alimentação que permite a regeneração dos órgãos, hidroterapia derivativa, muitas vezes até apoiado com geoterapia, com a aplicação da argila, tem exatamente as mesmas funções. Então esta é a base que tem trazido tantos frutos e eu tenho a certeza que trará frutos para ti também. No entanto, a partir desta base nós podemos colocar mais alguns elementos que tanto favorecem uma recuperação mais rápida, mais plena e profunda. Então, tudo pode ser mais rápido. Os resultados podem ser mais rápidos. Então, aqui nós podemos socorrer-nos de
plantas medicinais, portanto a fitoterapia, podemos socorrer-nos de alguns óleos essenciais, portanto a aromaterapia, e a aromaterapia é a fitoterapia mais potente e mais concentrada. E eu prefiro sempre fitoterapia e aromaterapia à suplementação ortomolecular, por assim dizer, vitaminas, minerais isolados, e poderás aprender exatamente o porquê em outros vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Então, certas plantas são fantásticas, favoráveis para a circulação do sangue e para a regeneração dos vasos, e em simultâneo tendo um efeito antioxidante e anti-inflamatório. E é esse o nosso objetivo principal: regenerar o organismo e dar as ferramentas para remover a inflamação e regenerar aquela estrutura que está danificada. E quando isto funciona, quando colocamos este trabalho em funcionamento, então nós conseguimos perceber que o corpo realmente regenera-se e que os sintomas começam a reduzir-se, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, e eventualmente até poderão desaparecer. Então, certas plantas fantásticas. A Ginkgo biloba, a planta oriental do tempo dos dinossauros. O alecrim, que é a Ginkgo biloba europeia. A Brahmi, uma planta indiana fenomenal até para a reparação do tecido neurológico. O Crataegus, ou espinheiro alvar, uma planta extraordinária para todo o sistema circulatório e também para o coração. Muitas destas plantas têm também propriedades ansiolíticas e sedativas, portanto ajudam a reduzir a ansiedade, a acalmar a mente, a restaurar a nossa mente e as nossas emoções. E nós sabemos que o efeito do stress e do trauma afeta profundamente também os nossos sintomas e o nosso funcionamento celular. Nunca te esqueças que emoções são cocktails hormonais, pensamentos são caminhos nervosos, são eletricidade nos nossos nervos. Então tudo isto afeta a nossa fisiologia, ok? Então é muito, muito importante. Da mesma forma, frutos que são riquíssimos em elementos antioxidantes, como aqueles frutos selvagens purpúreos, como as bagas maqui, os mirtilos selvagem, o açaí, as pitaias, são fantásticos, fenomenais também para reparar os vasos. Romãs, frutos vermelhos, morangos, todos eles são muito, muito, muito desejáveis. Mais uma vez, também certos óleos essenciais, como o óleo de limão, o óleo de incenso, o óleo de orégãos, podem ser usados para combater muitas situações que estão associadas direta ou indiretamente aos zumbidos, favorecendo uma reparação e uma regeneração e melhoramentos muito, muito mais rápidos e mais profundos. Então, quando combinamos estes vários métodos, normalmente conseguimos resultados muito bons, substanciados e muito, muito rápidos. E mais uma vez, se me seguires nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, vais verificar que eu diariamente eu partilho relatos das pessoas que trabalharam comigo e conseguiram resultados extraordinários, tanto nos zumbidos como muitas outras doenças. É muito importante também perceber que junto a estas cerejas no topo do bolo, falamos da fitoterapia, dos óleos essenciais, podemos também colocar a terapia sacrocraniana. E a terapia sacrocraniana, mobilizando todo o sistema do crânio, mobilizando os ossos temporais e todos os outros ossos que com ele se relacionam, consegue otimizar a circulação tanto do líquido cefalorraquidiano como do aporte da irrigação de sangue às estruturas intracranianas e também a sua drenagem. Por si só, com esta abordagem já vai ajudar a reparar os estragos e a acelerar a regeneração. Aliás, na minha experiência, quando realizo esta terapia, verifico que resultados podem ser obtidos imediatamente após a sessão, muitas das vezes. E as pessoas que se deitam, muitas vezes levantam-se já com menos sintomas do que quando se deitaram, ou até sem sintomas. É preciso também entender que certos medicamentos, como por exemplo medicamentos para a tensão arterial ou estatinas, poderão de alguma forma agravar estes problemas e fazer com que eles se desenvolvam mais. Tanto porque os medicamentos da tensão arterial reduzem o aporte de sangue às extremidades, como as estatinas que destroem ou podem destruir até as funções membranares e da saúde dos vasos. Por isso é muito importante perceber também que medicação a pessoa está a tomar e como pode eventualmente fazer um caminho para longe dela. Porque só assim será possível recuperar uma saúde realmente plena e total.
Então eu espero com isto ter-te trazido uma perspectiva mais clara sobre como podes recuperar. E se quiseres aprender muito mais, não te esqueças de seguir esta página, segue este canal aqui no YouTube, faz a tua subscrição, deixa um gosto, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a passar esta mensagem a mais pessoas, uma mensagem de esperança, uma mensagem de estrutura. Mais uma vez, eu não acredito na fé per si, eu acredito na fé com a ação. É preciso acreditar, é preciso ter uma perspectiva clara de para onde queremos caminhar e é preciso saber exatamente que veículo nos vai transportar ou se vamos a pé. E cada passo que vamos dar, é preciso dar passo um após o outro, com retidão, com estrutura, com autenticidade, verdade e sinceridade, para conseguirmos realmente dirigir-nos para uma saúde mais ampla, para uma saúde e uma vitalidade, uma radiância que tu realmente mereces e que tu podes alcançar. Não estamos apenas a falar de longevidade, estamos a falar de qualidade de como vivemos e qualidade de como morremos. E nós devíamos ter uma qualidade funcional enorme, porque o ser humano tem dentro de si enormes potencialidades que, infelizmente, a sociedade moderna não conhece, ou escolhe ignorar, ou escolhe manter no escuro. Então, eu quero que esta mensagem seja para ti, sobretudo uma mensagem de esperança, uma mensagem de que tu podes melhorar, de que o teu corpo é sábio, de que o teu corpo tem enormes capacidades. Eu vejo em grupos do Facebook, eu vejo tantas pessoas que atendo até, que sofrem tanto com os zumbidos, com os tinidos, com os acufenos. Eu quero que tu saibas que tu tens uma escolha, tu podes ir mais além. Eu espero que esta informação te tenha ajudado desde já, te tenha aberto a mente e te permita fazer novas escolhas e reescrever a tua história, abrir as portas de um novo destino. Por isso, neste momento despeço-me, desejo-te muita saúde, vitalidade e até uma próxima vez, até ao próximo vídeo. Obrigado!